senhores e senhoras delegados. Bem-vindos ao telejornal de ONU. Ontem foi iniciada a DIONU, simulação da ONU do Colégio Diocesano, que acontecerá até sábado, 6 de julho. Recebemos a visita da jornalista da TV Band Teresina, Tracy Oliveira, que bateu um papo com o nosso diretor da agência de comunicação sobre a finalidade da DIONU e como ocorre a dinâmica da simulação. Reportagem João Pedro Luna. Ontem ocorreu o primeiro dia de simulações de ONU 2019 e durante o evento recebemos uma ilustre visita da equipe de reportagem da TV Bandeirantes Piauí, que foi convidada para cobrir o evento. Tanto a estrutura da simulação quanto o suporte dado pelo Colégio Diocesano foram elogiados pela repórter Tracy Oliveira, jornalista que cobriu o evento representando o Grupo Bandeirantes. Por fim, a agência de comunicação realizou uma entrevista com a repórter, querendo saber mais sobre a importância e da sua opinião da cobertura de um meio de comunicação em um evento deste porte, além da construção e formação de cidadãos políticos. Boa tarde, estamos aqui na Joma Entrevista com Tracy Oliveira, repórter da TV Band, e aqui a gente queria saber de ti. Vendo como o papel da imprensa que vocês têm, qual a importância tu acredita de imprensa de cobrir um evento como esse, sendo a primeira vez que acontece na história do Colégio Diocesano? Boa tarde, eu acho fundamental como jornalista, as pessoas têm que ter um conhecimento maior de mundo, prepará-las nessa fase do ensino médio, nessa fase de formação é fundamental para que eles se tornem pessoas, cidadãos, mais comunicadores, mais críticos, que possam de fato definir as rédeas do país, tomar decisões que possam ajudar no desenvolvimento do país. Então, eu acho fundamental que os alunos tenham esse contato desde cedo com história, conhecimento de mundo, conhecer de fato o que é possível fazer para mudar o futuro do país. Eu queria saber de ti o que tu está achando também da estrutura da DIONU e sim do evento. Se tu está gostando, se tu está achando muito bem equipado. Um evento bem estruturado, pessoas que passaram, tiveram uma experiência adequada para estar passando para esses alunos. Bastante conteúdo por aqui. Muito obrigado. E essa foi a nossa entrevista com Tracy Oliveira. Enquanto isso, na Assembleia Ambiental das Nações Unidas, UNEA, as discussões giraram em torno da saída norte-americana do Acordo de Paris. Países como Reino Unido, Índia e China se uniram para criticar o posicionamento dos Estados Unidos. Reportagem de Maria Clara Memória. Na Assembleia Ambiental das Nações Unidas, UNEA, as discussões rodaram em torno da saída norte-americana do Acordo de Paris. Países como Reino Unido, Índia e China se uniram para criticar o posicionamento dos Estados Unidos. Nesta primeira sessão, o Reino Unido questionou a saída dos americanos do acordo e afirmou que os países envolvidos devem reduzir o uso dos combustíveis fósseis. Por sua vez, a China, que é atualmente uma das maiores usuárias de carvão mineral do mundo, disse que tem a expectativa de se tornar a maior potência em energia limpa. A Índia, mesmo sendo muito dependente do uso de carvão mineral, criticou os Estados Unidos. Isso levou a delegada do México, Danielle Ágata, a criticá-lo por sua hipocrisia. Diante disso, os Estados Unidos se viram forçados a recuar e repensar uma nova estratégia nas próximas sessões. A Organização dos Estados Americanos trouxe como pauta a retirada ou não dos mísseis soviéticos de Cuba. A União Soviética se defendeu afirmando que não os usará para atacar os Estados americanos. Reportagem de Guilherme Sampaio. A primeira sessão da Organização dos Estados Americanos, OEA, teve como principal pauta a retirada ou não dos mísseis soviéticos de Cuba. Alguns países, como Costa Rica, defenderam firmemente que a União Soviética deve retirar seus mísseis por ameaçar a segurança nacional dos países americanos. A União Soviética se defendeu afirmando que não usará seus mísseis para atacar os mesmos. Isso foi muito questionado por alguns países, que queriam provas de que ela realmente não os utilizará. A delegada soviética, Anna Daisy, sobre isso optou apenas por afirmar que os países devem confiar em sua palavra e que assuntos nacionais são nacionais, se abstendo de mais informações. A delegada do Panamá, Ana Cecília de Almeida, afirmou que para a paz ser alcançada é necessário que sejam retirados mísseis, tanto os norte-americanos da Turquia e Itália, quanto os soviéticos de Cuba. Ao longo da sessão, uma das coisas mais frisadas foram as muitas voltas no mesmo assunto, irritando alguns delegados, como os de Cuba e da Argentina, que solicitaram que novas discussões fossem iniciadas ao invés de continuar dando voltas no mesmo assunto. Durante a terceira sessão, os comitês Acnur e Sochum realizaram uma sessão conjunta para a resolução de uma possível crise sobre o trabalho infantil. A descoberta de uma fábrica na Turquia que utilizava mão de obra análoga à escravidão protagonizou as discussões. Reportagem de Julia Neri e Yara Lua. A crise conjunta dos comitês Sochum e Acnur teve grande repercussão nesse primeiro dia de simulações, na qual se debateu a temática do trabalho infantil no mundo moderno. A crise se iniciou com uma sonoridade estonteante advinda do corretor dos respectivos comitês até a sala de eventos 3 do Colégio Diocesano. O fato abordado durante a crise foi em referência aos refugiados da Síria, maioria menor de idade, onde mais de 30 crianças são encontradas em estado de trabalho nas fábricas na Turquia.
São encontradas nessas fábricas marcas de empresas norte-americanas, britânicas, entre outros. Temos como acionistas os delegados representantes do Comitê França, Alemanha e, por fim, México. Diante desse contexto, os delegados foram desafiados à procura de soluções para esse problema. Sabe-se que essas crianças recebem, em média, 1 libra, que equivale a R$ 3,15, caracterizando esse tipo de trabalho ilegal. Dessa forma, os comitês se reuniram, discutiram sobre o tema proposto, no qual alguns delegados se destacaram dos demais, como a Angola, Venezuela e Portugal da Sochum. Como solução para tentar resolver a questão do trabalho infantil, os países em conjunto desenvolveram artigos de caráter recomendatório. Dentre eles, optaram pela criação de um fundo monetário, colaborar financeiramente, Estados Unidos, Rússia, Emirados Árabes e a China, que deverão inserir um percentual de 0,0015% de seu PIB no órgão. As nações adeptas a esse refúgio poderão receber empréstimos do banco, visto que só poderão unicamente usá-los para garantir básicos para a juventude. Retirados de fundos deve ser em razão proporcional ao número de refugiados alocados e considerando a magnitude de seu próprio território e condição econômica. Caso alguma nação no acordo esteja envolvida em ações perniciosas com refugiados envolvidos, os que usufruem o fundo terão seus recursos bloqueados por tempo indeterminado e os que contribuem deverão aumentar em 1% o valor investido no banco. Fiscalização mais impossível das legislações dos países envolvidos propõe-se enforçar a punição de empresas multinacionais ligadas à exploração infantil, majoritariamente de imigrantes. Recomenda-se ainda a realocação das vítimas que se dispuseram a recebê-los, França, Uruguai e Reino Unido, com auxílio monetário das nações envolvidas com o escândalo. Para os refugiados em situação de necessidades prioritárias, propõe-se o envio ao consulado turco dos Emirados Árabes. Recomenda-se a criação de assentamentos na Turquia, adequados com sua respectiva fiscalização. Eu sou André Brito. Eu sou a Maria Carolina e esse é o Jornal da D1. Muito obrigado e até a próxima edição.